Olá pessoal, estamos com mais um vídeo bíblico e teológico e extremamente relevante, considerando o contexto de celebração que é o Natal. O vocábulo Natal é de origem latina, natalis, e significa nascimento. Vale ressaltar que Natal com N maiúsculo é uma referência a uma festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central da Bíblia e, obviamente, do cristianismo. Mas a grande pergunta é a seguinte: qual a data do nascimento de Jesus? Qual o século, o ano, o mês e o dia que ele nasceu? Será que realmente foi 25 de dezembro, data essa celebrada hegemonicamente pelo Ocidente? Outra pergunta: o que significa o Natal e como celebrar genuinamente o Natal? Quero nesse vídeo responder essas três perguntas. Vamos começar pela data do nascimento de Jesus e já começar dizendo que 25 de dezembro é uma invenção moderna, celebrada 300 anos depois do nascimento de Cristo. Historicamente falando, quem escolheu essa data foi o imperador pseudamente cristão de Roma chamado Constantino, por volta do ano 320 depois de Cristo. E ele criou com o objetivo de substituir uma festa pagã celebrada em Roma, a grande festa solar romana, que anualmente celebrava o nascimento do Deus Sol, chamado Natalis Invicti Solis. É preciso ressaltar que alguns anos depois, o Papa Július oficializou essa data como sendo o nascimento de Cristo. Mas alguns séculos depois, o imperador Justiniano, em 529, declarou feriado nacional, exatamente considerando o nascimento de Jesus como sendo em 25 de dezembro. Entretanto, é preciso ressaltar que, biblicamente, essa data é plenamente incoerente. Vejamos algumas razões. Primeiro, a Bíblia diz em Lucas 2, de 8 a 11, que quando Jesus nasceu, um anjo anunciou aos pastores que estavam no campo, inclusive à noite, cuidando e guardando o seu rebanho. E de acordo com o clima de Israel, o inverno começa em outubro e vai até março ou meados de abril. E é preciso ressaltar que o inverno em Israel é muito chuvoso, é muito frio, o vento é muito gelado. Considerando essa realidade climática de Israel, é improvável que os pastores estivessem em campo aberto, ao relento, nas colinas, inclusive à noite, cuidando e guardando o seu rebanho. Em segundo lugar, de acordo com Lucas 2, do versículo 1 a 7, quando Jesus nasceu, foi a ocasião em que o imperador romano César Augusto decretou o recenseamento. Historicamente falando, o recenseamento exigia que fosse feito na terra natal daquele que devia se alistar. Sendo assim, José sai da sua terra que ele morava, aliás, sai da região que ele morava, que era a região da Galiléia, e foi para a sua terra natal, que era Belém. E no caminho, Maria deu à luz. Ora, considerando o clima de Israel, era improvável que o recenseamento fosse decretado na época do inverno. Por quê? Porque na época do inverno, como já foi dito, muito chuvoso, intenso frio, vento gelado, as estradas não eram asfaltadas, isso dificultava, a caminhada até a terra natal daqueles que deviam se alistar. Portanto, 25 de dezembro era improvável que Jesus tivesse nascido nessa data. Mas qual a data exata do nascimento de Jesus? É preciso considerar que a Bíblia não faz referência nenhuma a nenhuma data específica do nascimento de Jesus. Embora alguns historiadores digam que Jesus poderia ter nascido em abril, setembro ou outubro. Há indícios no texto bíblico de uma provável data para o nascimento de Jesus. Primeiro vamos considerar o que está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 a 13. Esse texto fala do sacerdote Zacarias. Ele estava no templo realizando a sua função de sacerdote, quando um anjo lhe apareceu e lhe falou sobre o nascimento de João Batista. O texto bíblico diz que Zacarias pertencia ao grupo ou ao turno de sacerdotes de Abias. E o que era o grupo ou turno de sacerdotes de Abias? Basta ler o que está escrito em 1 Crônicas 24, de 1 a 19. Lá diz que Davi dividiu ou organizou 24 grupos ou 24 turnos de sacerdote para servir no templo
ao longo do ano. Cada grupo servia por 15 dias no ano. E o texto que nós lemos diz que Zacarias pertencia a um desses grupos, que era o grupo de Abias. E Abias, em 1 Crônicas 24, diz que ele era o 8º grupo, ou o 8º turno, ou seja, Zacarias pertencia ao turno de Abias, que era o 8º grupo, ou 8º turno. E esse 8º grupo, ou 8º turno, servia na 10ª semana da primeira metade do ano, que equivalia ao mês de junho ou julho. Portanto, considerando essa data, foi exatamente nesse momento que o anjo anunciou a concepção de João Batista, ou seja, Isabel ficou grávida no mês de junho ou julho. Lucas capítulo 1, do versículo 26 a 33, diz que o anjo apareceu a Maria 6 meses depois e anunciou a sua gravidez, ou a concepção de Jesus no ventre de Maria. Então, 6 meses depois, portanto, se eu considerar que foi junho ou julho que João Batista foi gerado no ventre de Isabel, 6 meses depois, em dezembro, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Ou seja, dezembro é o provável mês ou a provável data da concepção de Jesus e não do seu nascimento. Então, pare para pensar comigo. Se João Batista foi gerado no mês de junho ou julho, 9 meses depois, João Batista nasceu, portanto, é entre o mês de março ou abril. Se Jesus foi gerado provavelmente no mês de dezembro, 9 meses depois, Jesus nasceu em setembro. Então, setembro é a provável data para o nascimento de Jesus. Vale ressaltar que, teologicamente, essa data faz sentido. Por quê? Porque em setembro, os judeus celebravam uma festa chamada Festa de Sucote, que era a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, que trazia à memória o momento em que Deus, lá no deserto, habitou entre o povo por meio de cabanas, por meio do tabernáculo. E pense comigo, João 1:14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, se referindo a Jesus, que revelou Deus e habitou entre os homens. A encarnação é a revelação de Deus aos homens. Vale ressaltar que Isaías 7,14 diz que o nome dado a Jesus é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Portanto, se Jesus de fato nasceu em setembro, faz todo sentido, porque foi na festa dos tabernáculos que Deus tabernaculou entre os homens a partir da pessoa de Jesus. Todavia, não dá para afirmar com exatidão a data do nascimento de Jesus. Mas para nós evangélicos, o que mais importa não é a data, é o fato. Jesus nasceu. E qual o significado do Natal? De acordo com o saudoso teólogo John Stott, Natal é a proclamação da morte, ressurreição e exaltação de Jesus, considerando como Senhor e Cristo. E de acordo com João 3,16, Natal é o presente de Deus que deve ser celebrado por nós, pois esse presente trouxe salvação e redenção a todos os homens. E como celebrar genuinamente o Natal? Reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, confessando os seus pecados e entregando a sua vida a Ele. E você que chegou até o final desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like.